Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciando mais uma noite de amor, de carinho e de luz. Estamos todos aqui hoje vivendo este momento maravilhoso que nos é dado como oportunidade pela espiritualidade maior. E a gente sempre tem que se lembrar, né? A espiritualidade maior deste mundo, que condiz ao grande e maravilhoso Mestre Jesus, que através das suas preces, através do seu coração maravilhoso, através das suas ações que nos deixou na terra, faz com que outros espíritos grandiosos tragam-nos exemplificando e amando. Nós aqui que nos encontramos, claro, somos pequenos para falar em Jesus. Temos que fazê-lo, mas praticá-lo. Mas mesmo que não pratiquemos ainda porque estamos em deficiência ou somos imperfeitos, comecemos a fazer mesmo tendo os nossos erros, pois é assim que vamos evoluir, é assim que vamos caminhar. Falar sobre o Evangelho de Jesus é estarmos aptos, primeiramente, a entender dos nossos erros, das nossas falhas, que somos ainda almas a caminho da luz da evolução e que precisamos nos envolver, e precisamos falar do Mestre, precisamos falar de Jesus em todos os âmbitos e lugares das nossas vidas, não só através da palavra articulada, mas do coração que vive, da alma que está e persevera pelo mesmo. Então, falar do Mestre, falar do Evangelho não necessita de complexidade nem de muito conhecimento. Necessita simplesmente darmos o primeiro passo e amarmos uns aos outros como eu vos amei. Jesus mesmo nos dizia. E aqui estamos nós hoje tendo esta oportunidade de viver este minuto maravilhoso de falar sobre o Evangelho. E lembremos que nós mesmos que estamos muitas vezes assistindo e falamos, nossa, estou ajudando o irmão meu. Ah, santa ingenuidade. Nós estamos sendo ajudados para ajudar. Ou seja, estamos sendo amparados para podermos ajudar alguém. Porque ainda somos almas tão pequeninas, tão ainda imperfeitas, que sozinhos não faríamos tais situações ou tais realizações. Necessitamos da interação divina, da interação dos amigos queridos. E eles mesmos nos dizem, né? De que se estivermos com Jesus, se estivermos amando, estaremos com todos os nossos irmãos. E se estivermos com os nossos irmãos, amando aos pequeninos, aos aflitos, estaremos com Jesus. Então vamos nos amar. É realmente muitas vezes difícil para nós buscarmos o amor, buscarmos essa luta interior intrínseca, mas vamos vencer e vamos conseguir. Estamos aqui para isso. Estamos nessa jornada para lutarmos, conseguirmos e fazermos realmente o que nos está destinado. Não cai uma folha de uma árvore sem ser da vontade de Deus. Estamos aqui é porque precisamos estar. Vamos ajudar, vamos fazer um mundo diferente, vamos ajudar os nossos irmãos, vamos incentivá-los, vamos dar um pouquinho de nós, não é isso? Que temos muito, né? Temos pouquinho, mas temos muito, né? Que Jesus nos disse que todos somos deuses, com D minúsculo. É isso? Hoje quem vai fazer a palestra vai ser nosso irmão, seu Rinaldo. Ele vai falar sobre os olhos dele não, né? Jesus, né? Os olhos dele não, poxa. Os olhos dele. Os olhos de Jesus. E quem fala sobre isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 34, 35 e 36. Seu Rinaldo, é um prazer aqui o senhor estar conosco novamente. Deus nos abençoe. Então, boa noite, pessoal, né? Queridos amigos, irmãos e irmãs, né? E a gente vai falar hoje sobre uma das passagens, né, mais belas e interessantes do Evangelho. Trata-se dos olhos, né? A beleza dos olhos de Jesus, né? A nossa visão, né? A alegria de Deus nos ter dado essa bênção, né? E essa, como a Fernanda falou, essa passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 34, 35, 36. Bom, a gente, né? Na verdade, hoje a gente era para apresentar um trabalho sobre isso, sim, mas não houve tempo, né? Felizmente vai ficar para uma próxima vez. A gente até que tentou, iniciamos tal, mas não deu para terminar e nem gravar. Mas a gente, na parte final dessa apresentação, vai fazer um breve comentário. Eu fiz um resumo, como sempre faço, de
todas as apresentações, palestras, né? A gente fala um bocadinho para depois passar. A gente vai, mais ou menos, seria uma espécie de uma antecipação possível, né? Mas, como a gente estava falando, como falamos, né? Essa passagem, os olhos, é muito bonita, é maravilhosa. Jesus tinha os olhos bonitos, né? Os olhos brilhantes. E com isso, Jesus enxergava tudo, né? Tudo que era belo, Jesus enxergava. Quer dizer, na verdade, ele enxergava de tudo, né? Nada passava desapercebido por ele. Jesus estava atento em tudo, né? E conta-se em uma das passagens do Evangelho, não sei qual que é, né? Não sei se é do Lucas mesmo, que Jesus, certo dia, andando pela rua, deparou-se com um cachorro morto. E o pessoal que lá passava zombava do pobre animal. Alguns até xingavam, zoavam do pobre do cachorro, né? Xingavam, tal, com palavrões, falavam um monte do pobre animal. Né? E Jesus, vendo aquilo, aproximou-se do cachorro, né? E disse: como são belos os seus dentes. E todo aquele pessoal que estava lá em volta, né? Começou a sair de fininho, talvez envergonhado, tal, né? Começaram a sair. A gente vê a maldade nos olhos das pessoas, né? É certo que tem aquelas pessoas que têm os olhos bons, tal como Jesus, né? Eu comentei uma pouco com a dona Sandra, isso daí tem sim, infelizmente, grande parte tem sim maldade pelo olhar, né? E tem aqueles que são bondosos, tal, né? Fazem a caridade, curam até as pessoas com um simples olhar. Então, gente, os olhos são os órgãos, né? São os principais órgãos do nosso corpo, tanto físico como espiritual. Tanto é, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22, Jesus diz: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ainda no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 5, versículo 16, Jesus diz: assim brilha a vossa luz aos olhos dos homens. Quer dizer, né? A luz é o caminho para a nossa evolução. Alerta que Jesus nos dá, né? Nessa passagem. E a gente tem ainda no livro Palavras de Vida Eterna, a lição 71, os olhos. E lá diz: os olhos são patrimônio de todos. E nós encontramos olhos diferentes em todos os lugares, né? Olhos da maldade, olhos da malícia, olhos da inveja, olhos do ciúme, olhos do amor, olhos da paixão, enfim, uma infinidade de olhos, né? No livro dos médios, lá nós vamos ver também os médios videntes. Claro que sabem, os médios videntes são aqueles que veem os espíritos. E também tem os médios curadores. E dentre os médios curadores tem aqueles que curam até pelo simples olhar, tal qual Jesus fazia. Temos muitos irmãos assim, né? Ainda no livro dos médios, a gente vai ver lá uma história interessante sobre uma senhora viúva e um médium vidente. É muito legal, a gente vai passar, né? E nessa lição, a gente vai mostrar também esclarecimentos e alguns conceitos de Emmanuel a respeito dos olhos, né? Os olhos que é a candeia viva no Cristo. E Jesus, nessa lição, diz: quem tem olhos de ver, verá sempre a luz. Então, muito bacana, né? A gente vai iniciar então, né? Vamos passar agora a ver o Lucas, né? Acho que não vai estar tão legal para ler, né? Eu falei com o Robson, essa trabalho ficou na forma de retrato, né? Não foi aquela paisagem que a gente costuma fazer. Talvez dificulte um pouco aí as leituras. Então, né? A lâmpada que ilumina o corpo é o olho. Se o teu olhar é capaz de luz, fica todo cheio de luz. Mas se o teu olhar é ruim, ficarás todo em trevas. Examina, pois, se a luz que penetra em ti não são trevas. Se então seu ser estiver todo cheio de luz, sem traço algum de escuridão, ficarás totalmente iluminado.
como acontece quando a lâmpada te ilumina com o teu clarão. E a gente vê aí o clarão das lâmpadas, né? Abaixo aí, a noite enluarada. A gente vai ver a seguir, né? A noite ensolarada, e aqui diz, né? O pôr do sol à beira-mar, assim como todos os fenômenos explicados nos livros de Chico, pode ser descrito de várias formas, né? Todas essas figuras tiradas de revista espíritas, viu, gente? Embaixo, né? A luz de Deus através de Jesus está em todos os lugares e depende de nós a sua clareza e a sua escuridão. Claro, é a gente que vai decidir. Ou preferimos ficar na claridade ao lado de Jesus, ou então na escuridão, né? Ao lado do obsessor. Então, é muito importante essa primeira tese, né? Assim como a espiritualidade encontra em toda a natureza, em todos os tons e graus diversos. Vejamos novamente alguns pontos interessantes que nossa visão pode nos oferecer. Em cima, aquela visão azul, né? Está bem ruim para ler, vou dar uma lidinha aqui. Diz assim, ó, esta paisagem é formada principalmente por cores frias que podem ser associadas a alguns sentimentos. Isso vai depender de quem observa. Então, depende da pessoa que vê essa figura, né? Abaixo, diz assim, já esta paisagem é especialmente formada pela cor laranja avermelhada, uma cor considerada quente. Para um observador, ela pode ser associada à alegria ou ao entusiasmo. Para outros, a tristeza ou a calma. E depende de quem vai ver, né? Pode ser a alegria ou então a tristeza. Depende. A seguir abaixo, né? A espiritualidade se encontra em toda a natureza, em tons e graus diversos, né? Local da espiritualidade, né? A gente vai ver então, né? Introdução, os olhos, né? Nesse estudo, vamos dissertar sobre a importância dos olhos. Dos 5 sentidos, os olhos constituem o órgão predominante do corpo. Se não houvesse olhos, não haveria necessidade de espelhos. Todas as belezas e mazelas passam primeiramente pelos olhos, para depois irem ao cérebro e serem transmitidas para a alma. A perfeição dos olhos é indispensável para a perfeição do cérebro e do espírito. Quem tem olhos maus não pode ter cérebro bom e espírito equilibrado. Comparando nossos olhos com a máquina fotográfica, os olhos funcionam como se fosse objetiva. E objetiva assim, luz forçosa não te transmite trevas e a máquina fica prejudicada. Hoje temos aí o celular, né? Que substitui a máquina. Há uma passagem, aí a gente comentou no início, né? De que os olhos de Jesus eram tão luminosos e belos que certo dia, aproximando-se de um cão morto, muitas pessoas falavam do estado degradante do animal. Alguns até falavam palavras de baixo nível. Então Jesus disse, mas como seus dentes são belos, porque viram as pessoas em volta do cão morto, rigidez, desagregação e morte. Só viram o que era ruim. Por quê? Porque seus olhos não eram bons, eram candeia de trevas e não de luz. Jesus viu os magníficos dentes porque os seus olhos eram 2 estrelas de primeira grandeza, que só viam o que era bom e o que era belo. Seus olhos eram radiantes de amor. Sim, o olhar de Jesus, nossa, a gente tem a primeira fotinha lá, é a Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Depois, a seguir, o olhar de Jesus, a figura de Jesus. Abaixo colocamos umas figuras dos animais, os cachorrinhos, né? E dentre esses, esse daqui é os dentinhos para cima, né? Simbolizando o animalzinho que Jesus encontrou morto, né? E elogiou os dentinhos, né? Os olhos têm grande influência sobre o corpo. É por eles que entra a vaidade, o orgulho e o pecado que gera a morte. Mas é também por eles que entram na alma os princípios do Evangelho, que nos libertam e salvam. Existem olhos tão maus que chegam a secar plantas. Havia dito para a senhora, seca plantas, né?
Mas existem os olhos bons, que só olhar esses olhos pode curar o doente. É verdade isso, você sabe que não é, mesmo aqui, ó, numa sexta-feira, um médico aqui, às vezes a pessoa vai, só pelo simples olhar, a pessoa já se sente, aconteceu comigo uma ocasião, sério, é verdade, estava com uma zona, então, só olhou assim, né? De repente, cessa, passou. O que pode ser? Pode ser uma perturbação, esse sonho, né? Já olhar, então, né? Tem uma historinha de Edevaldo também, que ele fala sobre isso, né? Sobre os olhos. Os olhos são como candeia mortiça, pavio torto, fumaça o vidro e as trevas, né? Candeia clara, pavio esbelto, ilumina tudo que está na casa. Ó, a gente pôs aí, né? Candeia, né? As velhinhas, abaixo, a figura do olho, feita pelo meu netinho, né? Na escola, eu pedi para ele, pelo Ike, que fez para mim. Ele perguntou o que está fazendo no trabalho. Então, passa isso para mim, né? Eu coloquei aí, né? Nós sabemos que a ciência, sabedoria, inteligência, conhecimento e luz espiritual. Todo homem de raciocínio rápido, intelectual, é tido como o mais sábio, mas ele ainda não possui qualidades para registrar a verdadeira luz. Precisa prudência e vigilância. O homem precisa avaliar a própria vida, ver com clareza se a pretensa claridade não é sombra da cegueira espiritual. Importante, né? O livro da Esperança nos ensina que devemos dirigir nosso corpo com serenidade e bom senso. É necessário limpar o lixo moral que nos faz perder o equilíbrio pela carga excessiva de preocupações inadequadas. A vida orgânica é baseada nas células e cada célula é um centro de energia. Todo nervosismo, ressentimento, desânimo e irritação ocasionam desarranjos e desequilíbrios. Verdade, né? Verdade. Ó, se aspiramos a enobrecer os recursos da visão, vamos aprender a amar, ajudar e perdoar sempre. É pelos olhos que recebemos as grandes sensações. Portanto, sigamos o exemplo de Jesus, enxergando somente as coisas boas e belas, sem dar ênfase às coisas ruins. Verdade, né, gente? Temos que sempre seguir o exemplo aí do mestre, né? Claro que é difícil, não é fácil, né? Mas a gente já tem que começar a lidar com isso devagarzinho, né? A gente costuma dizer, nunca vamos ser igual a Jesus, mas pelo menos fazer 0,5% que ele fazia seguindo os exemplos dele, né? Já é de bom tamanho, né? 0,5%, nem sei, um cisquinho só, né? Basta só complementar, tratar bem o semelhante, né? Ó, no livro dos médios, nós temos os médios videntes, que são dotados da faculdade de ver espíritos. Nessa categoria são eles dotados da faculdade da segunda vista. Os médios videntes acreditam ver pelos olhos, através da dupla vista, mas na verdade eles veem pela alma. Por essa razão, eles tanto veem com os olhos abertos ou com os olhos fechados. Dessa forma, os cegos podem ver normalmente os espíritos, como se tivesse a visão normal. Interessante, né? Você vê a pessoa cega fisicamente na natureza, se é um médium, e é um médium evidente, ele vai enxergar normalmente, como nós estamos enxergando aqui. A faculdade que Deus, né, cego só na vida material, na espiritual. Quer dizer, o próprio cego, quando ele desencarna, ele passa a ter um olhar onde está, claro, né, no bom caminho, equilibrado. Né? Se tiver parado, estacionado, vai continuar com a cegueira. Ó, dessa forma, os cegos podem ver normalmente os espíritos como se tivesse a visão normal. Temos também os médios curadores, especificamente os que têm o dom de curar somente pelo olhar, além de outras faculdades. Jesus, né, tem todas as faculdades, todos os dons, né? E nos casos de videntes, esses têm que estar devidamente preparados, pois tanto podem ver as coisas boas como as coisas ruins. Inclusive, pode cometer enganos e mistificações. Tem que estar bem preparado, vidente, porque não é fácil não. Não vai ver só as coisas boas e belas, né? Vai ver muita coisa, nossa, né?
Eu não sou também, né? Uma vez que eu vi isso aí correndo. Sério? Eu já estava em casa, levantei, contei só para a Fernanda, fui no banheiro, aí como é que foi? Até meus brinquedinhos das crianças, né? Gentalha. Eu quero, voltei para casa. Dia seguinte era o brinquedinho do reto. Sério? Aconteceu assim, muito tempo atrás. Você levanta no banheiro, gentalha, o quê? Deus que me deu. Não devia. Verdade. Bom, no livro dos Médios, temos uma história interessante a respeito. Vejamos, uma senhora viúva, cujo marido se comunicava frequentemente com ela, se encontrou um dia com um médium vidente que não a conhecia, nem a sua família. O médium lhe disse: vejo um espírito perto de vós. Disse a senhora, é sem dúvida meu marido, que não me deixa quase nunca. Não respondeu o médium, é uma mulher de certa idade. Ela está penteada de uma maneira singular e tem um lenço branco sobre a fronte. Com essa particularidade e outros detalhes descritos, a senhora reconheceu sua avó sem qualquer engano, e na qual não pensava absolutamente naquele momento. Se o médium tivesse querido simular a faculdade, lhe seria fácil seguir o pensamento da senhora. Eu não sei se ficou certo essa, né? Se o médium tivesse querido simular a faculdade, acho que eu copiei no livro dos médios, estava assim. Se o médium deve estar certo, né? Se o médium tivesse querido simular a faculdade, lhe seria fácil seguir o pensamento da senhora, enquanto que no lugar do marido, por quem estava preocupada, viu uma senhora com uma particularidade de penteado, da qual nada lhe podia dar ideia. Esse fato prova uma outra coisa, de que a visão do médium não era o reflexo de nenhum pensamento estranho. Como vemos, o médium aí agiu corretamente. Se quisesse, poderia ter enganado a senhora, né? Mas também é troco do quê? Mas existe, né? Abaixo nós vemos uma figura, né? Quando alicerçado no bem, o trabalho é o caminho para a paz. Não sei se teve, mas não sei se é o Chico Xavier, né? Sei lá, deve ser, né? Chico Xavier, né? Ele teria na revista Espírita. Mas eu não deu para focar legal sério. E Jesus sempre dizia: quem tem olhos para ver, verá. Não se pode esconder a luz, a quem tem muito lhe será dado. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, para que alumie a todos os que se encontram na casa. Mateus. Ninguém, depois de acender uma candeia, cobre com um vaso, ou a esconde em algum lugar, ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram na casa vejam a luz. Lucas. Assim, todos que têm olhos de ver, verão a luz com os olhos da luz. E a gente traz a figura dos olhos da luz aí, que Jesus nos oferece, né? Tem uma outra história tirada também numa revista espírita, né? A gente vai ver ainda sobre os olhos, né? Tem outras histórias, né? Vejamos. Durante o café da manhã, contou sobre um sonho que havia tido na noite anterior. Foi um sonho tanto, né? Sonhou que estava no cinema e o filme que assistia era assustador. A terra estava sendo destruída pelos seus próprios habitantes e os animais sofriam maus tratos. Então, a mãe do Beto pegou um globo terrestre e disse: esse globo representa o planeta Terra. Assim como cuidamos da casa onde moramos, precisamos cuidar da nossa casa maior, que é o mundo, né? Onde vivem todos os seres, vivos e não vivos. Quer dizer, encarnados e desencarnados ficaria melhor, né? Portanto, não podemos poluir as águas, destruir as florestas, maltratar os animais e tal, né? A gente vê aí a figura do menino, o Beto está no meio dos outros, assistindo um filme, um sonho, né? A gente mostra a figura do globo terrestre, Beto aí com os animaizinhos, né? Os cachorros que estavam sendo maltratados. E por fim, Emmanuel nos esclarece que temos que ser a candeia viva do Cristo, símbolo este que projeta a ideia de distribuição de conhecimento
que não se pode dar uma divulgação desenfreada que venha violar a consciência do nosso próximo. Mas onde cada um de nós sejamos os exemplos vivos de Jesus, a espargir de nós iluminação espiritual que despenda boas palavras e amparo irmão para a edificação da fraternidade na terra. E ainda, ele nos fala que assim como toda fonte de luz, esta candeia viva do Cristo necessita de força ou combustível para iluminar os sentimentos individuais de cada um de nós. E o abençoado recurso energético que Deus nos dá para a alimentação dessa candeia é a vida. E nela devemos empregar e difundir o bem de todos, observando e perseverando na lei universal do amor. Emmanuel nos aconselha ainda dizendo: transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a vida em Cristo passará realmente a brilhar. Tiveram foto aí, o animalzinho sendo tratado pelo médico veterinário, a alegria das crianças abaixo, né? Após, né? Santos, né? Protetores, né? Igualmente nós temos nossos protetores, né? Os animais também têm, os espíritos quiseram por eles, né? Então a gente traz essa imagem aí, né? Esses irmãozinhos, né? São os nossos irmãos, né? Gente, finalizando, nós agradecemos e convidamos a todos para as próximas palestras e cursos que a casa oferece. Nessa lição, vimos a importância de nossos olhos, né? E como é bom enxergar tudo, principalmente as coisas boas que Jesus nos ensinou. Os olhos são as candeias iluminadas da vida. Agradecemos a Deus pela luz dos nossos olhos. Muito bom, né? Mostramos aí, finalizando a figura do cãozinho, alegria, né? Bibliografia, Lucas, Livro da Esperança, Espírito do Cristianismo, Olhos e Candeias, Palavras de Vida Eterna, Livro dos Médios, né? E toda a equipe da diretoria da instituição, né? Então, gente, essa foi a primeira parte, podemos assim dizer. Os olhos, né? O trabalho que a gente fez através do Evangelho de Lucas, né? E os ensinamentos de Jesus a esse respeito. Então, gente, como estamos aí, por exemplo, estamos em Setembro Amarelo, infelizmente, né, no mês aí do suicídio, que é muito triste e tal, né? A gente fez aí um resumo para a gente preparar o trabalho a respeito do suicídio, mas não deu certo. Mas a gente diz assim, né? O suicídio é um ato infeliz de extrema fraqueza praticado pelo ser humano que pensa com isso fugir da vida, diante dos problemas que surgem ou que imaginam ter e não conseguem reagir, né? Ficam perdidos, né? São inúmeros os problemas, os desgostos pela vida, provenientes das perturbações excessivas, depressões, drogas, né? Romances frustrados, problemas familiares, conjugais, financeiros, saúde, tudo isso leva a pessoa ao suicídio, lamentavelmente, né? Infelizmente. Mas a morte física não é o fim e a solução de tudo isso. Ao contrário, é o princípio de grandes e prolongados problemas, né? Sofrimentos. A vida humana é também um desafio. Ninguém morre, ninguém desaparece da criação. Tudo permanece em sucessivas transformações. Nós estamos aqui no mundo para desenvolver qualidades, cumprir nossas missões e evoluirmos, né? E é da virtude que nasce a paz, e a paz é o caminho de todos nós, né? Infelizmente, a maioria, né, esse pessoal, maioria não, vou dizer que uma grande percentagem, né, comete esse ato infeliz, né? Cabe a nós, então, gente, principalmente nós que estamos no caminho, que somos médiuns, né, alertar e prevenir as pessoas sobre o perigo do suicídio.
infelizmente, nós temos muitos casos, né? Um atrás do outro, tal, os números são enormes, né? E é tudo isso muito, muito lamentável, motivo porque a gente tem que orar por todos esses irmãos que cometeram esses atos, né? Que estão agora se debatendo no espiritual, né? E também orar pelos irmãos que pensam, que têm essa ideia, esse pensamento, né? De cometer esse ato de suicídio, né? Então, muito triste mesmo, muito lamentável. E a gente vai finalizar essa parte também, lembrando, né? Que existe também o suicídio inconsciente, que foi o caso do nosso irmão André Luiz, devido ao excesso de bebida, fumo e alimentação. O André Luiz parece que ficou 40 dias internados em uma clínica de saúde naquela época, né? Antes do seu desencarne. Sofreu 2 operações graves, né? do intestino, e acabou desencarnando, passou de 8 anos lá no Umbral e tal. Foi recolhido depois pelo Clarence, que ele é, e Clarence disse a ele, né? Lamentável que você tenha vindo aqui através do suicídio. E ele não acreditou, mas suicídio como? É o suicídio que nem percebe, né? A gente, através aí do álcool, do fumo, alimentação também tem isso até na internet, né? E a vez, então, foi um desses, né? Suicida inconsciente. Tem vários, tem muitos, né? Grande parte também, né? Gente, finalizamos então essa apresentação de hoje. Como sempre, fico muito grato à equipe, a dona Sandra, a São Rafael, a Carlinhos, Esmeralda, pessoal, enfim, todos vocês, dona Lourdes, dona Fátima, assim. Grato ao Robson também, que está sempre me ajudando, né? Se não fosse por ele, nunca faria isso mesmo. É verdade, né? A dona Sandra também. E o nosso irmão lá, o Flávio sempre não. Então, gente, olha, vamos fazer assim, agradeço a todos que aqui se encontram, que Jesus abençoe, ilumine o caminho de todos vocês. Muito obrigado, queridos e abençoados irmãos. Um abraço e um beijo a todos.